Music, uma parte do Music, que Deus abençoe, pessoal cada vez mais abençoado. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia comigo aí lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Lucas, doutor Lucas, evangelista, capítulo de número 24, e nós vamos ler a partir do versículo de número 13. E o tema da mensagem dessa manhã é da frustração à restauração. Eu quero falar acerca do caminho de Emaús. Você achou que a sua passagem só tinha a parte da ida, mas hoje Deus está dizendo que alguns estão voltando no caminho. Não importa quão longe você foi por esse caminho, a graça te alcançou e te trouxe de volta para Jerusalém. Te trouxe de volta para o teu lugar, eu creio. Lucas, capítulo de número 24. O Senhor é bom em todo tempo Ele é bom. Vamos ler a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem iria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós já estamos há 2 domingos dentro de uma série de mensagens intitulada Jesus, o verdadeiro vencedor. Já foram até hoje 4 mensagens. Nós temos pregado uma mensagem pela manhã, uma mensagem no culto da noite, falando acerca de Jesus.
E nessa semana o Espírito Santo queimou acerca desse momento, dessa passagem, que ela é tão importante para nós, porque ela fala de algo que, sem dúvida alguma, todos nós aqui já provamos. Essa palavra, ela fala para nós de frustração, ela fala de decepção, e eu não tenho dúvida que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos frustrados, já fomos decepcionados. E digo mais, acredite você já frustrou alguém? Você já decepcionou a expectativa de alguém? Então esse texto fala de algo que traz um gosto amargo, que traz uma dor, porque a gente sabe o que é passar por uma frustração, a gente sabe o que é experimentar uma decepção, mas nós precisamos entender que a frustração, ela não é o fim. Ela faz parte da caminhada, ela faz parte do processo. Na verdade, ela é necessária. Na verdade, a frustração também ela é um convite para nós mudarmos a nossa perspectiva e mudarmos também o nosso caminho, mudarmos a nossa caminhada, mudarmos a nossa expectativa e mudarmos também a nossa companhia. Então muitas vezes nós vamos aprender em meio a esse caminho da frustração. Não é para a gente permanecer nele, mas é possível aprender com ele. Então a primeira lição que eu aprendo, e a gente precisa entender que a frustração é algo que a gente vive, que a gente experimenta, a gente não pede, mas ela vem, a gente não escolhe, mas ela chega. E a frustração é algo muito perigoso, porque a frustração traz consigo o desânimo. Só que a gente precisa entender o que é esse desânimo, né? Na verdade aqui, esses dois discípulos estão desanimados, estão sem esperança, estão desencorajados, mas entenda, não é porque não havia acontecido nada, é porque na verdade aquilo que aconteceu não era como eles esperavam. Muitas vezes nós nos decepcionamos e nos frustramos, não porque nada aconteceu, mas porque na verdade as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, não aconteceu como a gente gostaria que fosse, e por isso a gente se frustra, a gente se decepciona. Esses homens estão dizendo assim: olha, nós esperávamos que Jesus fosse o libertador de Israel. Sabe, eles queriam um rei terreno, Deus estava dando um rei eterno, aleluia. É isso que nós precisamos compreender. Não é porque não aconteceu o que eu gostaria que deu errado, não é porque não foi do meu jeito que está errado, não é porque não é como eu esperava que fosse que Deus perdeu o controle. Deixa eu dizer, a minha Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A minha Bíblia diz que os caminhos de Deus são melhores, maiores do que os nossos. Às vezes os nossos planos precisam ser frustrados para que os planos de Deus prevaleçam, aleluia. Jó diz: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nós nos decepcionamos muito, nos frustramos porque criamos expectativas que não são reais, criamos expectativas que não condizem com aquilo que o Senhor tem. E aí a gente pensa assim: a frustração, ela nos deixa fraco. Talvez alguém diz assim: eu estou fraco, eu estou me afastando, eu estou pegando o caminho de Emaús, eu estou entrando no caminho do desânimo, eu estou entrando no caminho do esfriamento, eu estou entrando no caminho do afastamento, porque a frustração me enfraqueceu, porque a decepção me deixou fraco. Entenda algo, e que o Espírito Santo te dê a graça para isso. Às vezes a gente acha que a decepção nos enfraquece, mas eu acredito que não. Sabe o que a frustração faz? Ela não nos enfraquece, ela nos faz usar a força que temos no lado contrário.
A frustração não tira a tua força, mas ela usa a tua força para o lado errado. Não, pastor, não estou entendendo. Esses homens não tinham força para andar um passo para frente, mas tinham força para caminhar 11 quilômetros para trás. Às vezes é difícil dar um passo de dizer, não, agora eu vou caminhar, eu vou para um GC, agora eu vou para o culto, agora eu vou para o Rocket, agora eu vou para o Legacy, agora eu vou ser um hero de oração. As nossas gerações, né? Homens, mulheres, glória a Deus. Ontem os nossos linkers são os pré-adolescentes, e os Rockets são os adolescentes, estavam numa atividade no parque, acho que tinha quase mais de 20 ali, não sei se alguém conta. 22, glória a Deus, 22 jovens e adolescentes reunidos no parque adorando, celebrando a Jesus. Será que você pode se alegrar com isso? Aleluia! Então, muitas vezes, o que a frustração faz, ela desconfigura a nossa força. Alguém que não está tendo força de dar um passo para frente, mas tem disposição de andar 11 quilômetros para voltar de um lugar que já havia saído. Deixa eu dizer, o Espírito Santo está falando com alguém nessa manhã. Não volta para o lugar da onde Jesus já te tirou. Esse lugar já não faz mais parte da tua vida. Esse lugar já não faz parte da tua história. O teu lugar é Jerusalém, é a habitação da paz, é o lugar da paz. Aleluia! Então o desânimo em si, ele não rouba a nossa força, mas ele faz com que a gente use a força no caminho contrário. Alguém decepcionado tem força para afastar, para correr. Quando vê alguém até corre. Aí aquele irmão está vindo lá, vou para cá, ó. Arruma força para correr. Aí eu vou até me... Então a decepção nos dá, ela faz a gente usar a força que a gente tem da maneira errada. E isso é tão sério, porque o desânimo também cria o quê? Uma cegueira. O desânimo desconfigura a nossa força, ele muda a configuração, e ele também compromete a nossa visão. É muito difícil você ouvir alguém que está decepcionado. É muito difícil você abrir o teu coração para alguém que está decepcionado. A minha Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo serão trevas, e que densas trevas serão. A Bíblia não está falando acerca do que acontece do lado de fora. A Bíblia está dizendo acerca da visão que nós temos daquilo que está acontecendo. A nossa visão já não é mais terrena. A nossa visão já não é mais segundo o homem natural. Nós precisamos olhar a partir dos olhos de Cristo. Nós precisamos ter a visão de Cristo. Mas quando a gente caminha em decepção, não era do jeito que eu queria, não era do jeito que eu gostava, não era assim que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo outro, não. A gente se decepciona, a gente compromete a visão. Por quê? Porque esses homens estão caminhando, e vou dizer, não está sozinho, porque você sempre vai encontrar um decepcionado para te levar cada vez mais para longe. Mas glória a Deus, porque tem muitos avivados para te trazer para o caminho certo, muita gente esperançoso para te trazer para o caminho de volta, e eu creio nisso. Então eles estão andando juntos, conversando. A minha versão da NVI diz até discutiam acerca do que havia acontecido. E é nesse momento que Jesus se aproxima deles. Mas a minha Bíblia diz que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Imagina você estar andando e o próprio Senhor Jesus do teu lado, e você não reconhecer. Nossa, que tolice. Pois é, hoje Jesus está falando, e talvez tem gente que não está reconhecendo. Você tem tanta fé que você vem para um prédio para ouvir vai ver um homem falar, mas você vai ouvir Deus falar com você através da palavra. E eles estão caminhando e não reconhecem, porque a frustração compromete a nossa visão. Irmão, não seja precipitado para falar, não seja precipitado para tomar decisão, não seja precipitado para tomar lado. Não, fica na palavra, medita de dia e de noite nessa palavra. Então a decepção, ela compromete a nossa visão. Eles não estão vendo.
Sabe, eles estão tão focados na morte que eles não conseguem perceber quem ressuscitou. Eles estão tão focados no que perderam que eles não conseguem ver o que está diante deles. Eles estão olhando para uma morte terrena e não estão enxergando uma vida eterna. Está diante deles, eles não estão apenas no caminho, eles estão com o caminho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eles não reconhecem, porque a decepção compromete a nossa visão. Fica distorcido, fica fora do lugar. Então a gente começa a entender o perigo. Olha como é perigoso a frustração. Ela usa aquilo que eu tenho de força, mas do lado contrário. Usa para aquilo que não edifica, usa para aquilo que não é propósito. Usa a força que eu tenho para me afastar, para ir para longe. Quem sabe para arrastar a gente no caminho junto. A decepção cega os nossos olhos espirituais, né? A gente vai perdendo a percepção. Você consegue perceber o quanto a frustração é perigosa? O quanto a decepção... Pastor, mas você está me dizendo então que a gente não pode se decepcionar, a gente não pode se frustrar? Não, a gente não queria, mas a gente vai. Existe uma diferença entre se frustrar e viver frustrado. Existe uma diferença em se decepcionar e viver decepcionado. Eu não vou perguntar quem já se decepcionou, mas eu tenho uma palavra para você. Hoje Deus está dizendo: é tempo de parar de viver decepcionado. Hoje Deus tem restauração, hoje Deus tem cura. A gente precisa crer. A decepção aconteceu. Ela é real, ela é verdadeira, ela te feriu, ela te machucou. Mas assim como teve alguém que decepcionou, que furou, que feriu, que frustrou, existe alguém que na cruz do Calvário já tomou as suas dores, já tomou sobre ele o seu pecado, já pagou o preço dessa dor. O que você está fazendo, pastor? Eu estou te dizendo hoje: tire os olhos de quem te feriu e olhe para aquele que já te curou, que já te restaurou, que já mudou a sua história. Não, se é para Jesus pode ser melhor. Se é para Jesus pode. Aleluia. Aqui existe então um caminho, um processo de restauração. Eles estão caminhando. Não importa se eles haviam desacreditado, estavam desesperançosos, estavam querendo voltar atrás, estavam caminhando para o lugar de desânimo. Irmão, é isso que a gente faz. A gente fala assim: por que minha vida virou da cabeça para baixo? Simplesmente porque você escolheu sair de Jerusalém para ir para Emaús. Porque você acordou na casa, no lugar da paz, mas decidiu terminar no caminho do desânimo. Hoje nós somos resultado das nossas escolhas de ontem. O caminho que você escolheu ontem te trouxe ao destino de hoje. O caminho que você escolher hoje te levará ao destino de amanhã. São escolhas. Sabe o que eu fico às vezes preocupado? Porque parece que o crente está andando num caminho para descobrir destino. Não parece? Não, vamos andando aí, no caminho a gente descobre para onde a gente vai. Querido, a gente não entra num caminho para descobrir destino. A gente anda no caminho de forma que condiz com o destino que nós sabemos que temos. Aleluia. O nosso destino é a eternidade com Jesus. Nós não estamos andando para descobrir aonde vai terminar. Por saber para onde vamos, já determina como caminhamos. Não é andar para ver que destino vai ter, é saber: eu sei quem eu sou em Cristo. A palavra de Deus diz: sede santos como Deus é santo. Paulo vai dizer, Paulo é maravilhoso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando: eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou, por isso eu sei como eu tenho que andar. O meu destino determina o caminho. Não é o caminho que vai determinar. Você já entrou, Jesus já deu o destino. E agora olhando para o destino, você sabe como caminha. E deixa eu dizer, irmão, no nome de Jesus, sabe quando esse desânimo acaba? Quando você
para de andar todo dia tentando algo que dê certo. Deus não te colocou nessa terra para você ficar tentando até dar certo. Ele te criou com um propósito estabelecido. Aleluia! Desde a eternidade passada até a eternidade futura, Ele te criou com um propósito. Mas você fica tentando dar certo. Agora eu vou tentar isso, agora eu vou tentar aquilo, agora... Não, por que você não vai para o teu Criador saber por que Ele te criou? Entenda, e aí teu coração queima, incendeia, né? Existe um caminho de restauração, e esse caminho se divide em 3 etapas. A primeira dela, uma das mais importantes, que é o que? O ouvir. O livro do Apocalipse diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja aí? Dá glória a Deus. O primeiro processo de restauração vem dessa forma: é ouvir, é escutar. Eles estão no caminho, estão desanimados, estão desacreditados, estão feridos, mas Jesus vai encontrá-los. A força deles está levando para o caminho contrário. Ah, se você soubesse a força que você tem da parte de Deus, meu irmão. Ah, se você soubesse a capacitação que você tem em Deus. E se isso fosse, conectado para a direção certa, para o propósito certo. Então eles estão caminhando desanimados, desacreditados. Jesus se aproxima. E a Bíblia diz que o semblante deles era triste. Olha o que a decepção faz. Decepção nos faz ir para longe, nos afastar. A decepção compromete a visão. A decepção muda o semblante. Mas a minha Bíblia diz que um coração alegre aformoseia a face. Quando a alegria está no nosso coração, até o semblante muda. Então eles estão caminhando, Jesus se aproxima: gente, do que vocês estão falando? Qual é a conversa? Por que vocês estão assim tão tristes? A decepção nos torna arrogantes. A frustração nos torna arrogantes. Olha o que eles vão dizer para Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu? Aonde você estava? Ah, se eu sou Jesus, já falava, estava lá no teu lugar na cruz. Estava lá pagando o teu pecado. Estava lá sofrendo no teu lugar. Mas aonde você estava? Onde você estava que você não sabe o que aconteceu? Me diz aí. Olha o que a frustração faz: cega, nos faz ir para longe, nos afasta, esfria. A decepção nos torna arrogantes, a gente olha de cima para baixo. Onde você estava? Você não sabe o que está acontecendo. Mas ele se aproxima, não tem problema. Jesus se aproxima e começa a falar com eles. Sabe, os nossos problemas começam a ser escaneados, começam a ser preparados para ser resolvido quando a gente começa a ouvir a Jesus, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, quando a gente começa a ouvir as Escrituras. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10 e verso 17: a fé vem por ouvir. E não é ouvir o vizinho, não é ouvir o Instagram, não é ouvir o WhatsApp, não é ouvir a fofoqueira do bairro. A fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que passa o dia inteiro ouvindo um monte de coisa, só não ouve a palavra. Tem gente que fala assim: pastor, eu tenho dificuldade de ler. Irmão, hoje tem aplicativo que você ouve a Bíblia. Escuta, porque a palavra vai alimentar a sua fé, vai elevar o nível de fé. Então eles estão desanimados. O verbo vivo se aproxima deles, está andando com eles, está falando, está liberando palavra, está ali. Então o primeiro processo vem pela escuta, por ouvir. O que é que aconteceu? Diz para mim aí, gente, o que está acontecendo? E eles vão contando, eles vão falando das suas expectativas. Olha só, a frustração te faz mais olhar para o teu passado do que confiar no teu presente. Irmão, como é triste. Tem o lado bom, sei, mas tem crente que parece que só vive no passado, irmão. Ai, como era bom lá. Ai, como era bom não sei aquilo. Ai, aquele outro. Irmão, nós estamos no presente. Deixa eu dizer, não me procure mais no meu passado. Eu não estou lá. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo
Só fica se apegando ao passado quem não está vivendo nada novo no presente. Eu fico contando minhas vitórias. Os meninos estão ali, os campeões do Sub-6, é isso? Eita, glória a Deus, parabéns, gente. Os meninos atletas do futebol. Tem esperança para a seleção. Sabe, quem não percebe o que Deus está fazendo, quem não celebra o que Deus está fazendo, fica julgando quem Deus está usando. Deus não me usa, então eu não celebro. No passado Ele usou. Você está entendendo? Às vezes a gente só está tão preso no passado porque a gente não tem uma história nova no presente. Só que você só não tem porque você não quer, porque da parte dele tem. A partir que o dia começou, as misericórdias se renovaram. Irmão, deixa a mala do passado no passado. Eu acho tão interessante porque em Isaías Deus fala para o povo, olha, através de Isaías: eis que estou fazendo uma coisa nova. Aí você entra aqui, você chega ali, está escrito assim: bem-vindo ao novo. Toda manhã existe o novo de Deus para nós. Isaías, Deus vai falar assim: olha, eu estou fazendo algo novo, e esse novo está diante de vocês. E aí Deus é top. Ele fala assim: vocês não estão vendo? Sabe por quê? Porque vocês não esqueceram das coisas do passado. Antes de falar, estou fazendo uma coisa nova, ela está diante de você, Ele vai dizer: esquecei das coisas do passado. Só que a gente fala assim: é para esquecer ruim. Não, Deus está falando: esquece o passado. Sabe por que você não consegue galgar um degrau a mais hoje? Porque você está olhando só porque você subiu lá atrás. Irmão, a unção de ontem foi para ontem. O mover de ontem foi para ontem. Aquilo que Deus fez, não estou dizendo que a gente tem que esquecer as coisas de Deus, mas já foi. A nuvem está se mexendo. A nuvem não está do lado de fora, o Espírito está do lado de dentro. Então não fica parado num lugar, não fica parado numa estação, não fica parado num tempo. Foi bom, mas Deus está. Eu quero ver o que Deus vai fazer hoje. Eu estou aqui no hoje, eu estou aqui na agora. Ah, pastor, mas você tá... Não. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: basta cada dia seu mal. Jesus não falou para a gente ficar vivendo de passado, Ele manda a gente viver um dia de cada vez. Os irmãos que mais falam comigo sabem, todo mundo que manda mensagem: como é que você está, pastor? Eu digo assim: estou bem demais. Um dia de cada vez debaixo da graça de Deus é tudo que nós precisamos. Um dia de cada vez. Então na frustração muitas vezes a gente está assim. Mas aí vem a palavra, Jesus aproxima, começa a falar. Depois deles falarem tudo, olha como é o passado. Porque eles dizem no verso 19, Jesus pergunta: que coisas são essas que aborreceram vocês? Que coisas são essas que fizeram vocês desanimar? Que coisas são essas? E o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era profeta. Jesus na vida dele está no passado. O desânimo coloca Jesus para fora da nossa vida. Ele fez parte do passado. Não, meu irmão, ele faz parte do presente. Mateus capítulo 28, verso 18: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ensina para eles tudo que eu tenho ensinado. E os batismos, estou tão feliz, nós estamos aqui há mais de um ano de um propósito de a cada 2 meses um batismo. E mais de um ano, a cada 2 meses nós temos batizado pessoas. Não importa se é uma pessoa, é uma vida, irmão. É festa no céu. E os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença dele. Então ele está ali próximo. Não era, ele é. Hebreus diz: ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A economia muda, o governo muda, as pessoas mudam, os relacionamentos mudam, mas entenda isso: Deus não muda. Ele fala em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. É por isso que vocês ainda não foram consumidos. Deus está dizendo: eu sou o mesmo. Deus não está parado, Deus está se movendo, mas Ele não muda. Então é a escuta, é o ouvir. E aí depois de eles falarem, Jesus começa a falar.
Jesus vai dizer, gente, mas peraí, o que é que estava nas Escrituras? Vamos pegar desde Moisés lá, e o que é que as Escrituras diziam a partir de Cristo? Vocês podem estar achando que não aconteceu o que vocês queriam, mas aconteceu o que a palavra já tinha predito. A palavra de Deus eu não sei se você entendeu o que eu disse. Tem gente ficando triste porque a palavra está se cumprindo. Lembra da pandemia, quando começou a pandemia? A pandemia foi tipo o barco de Jonas. A pandemia não desviou ninguém. A pandemia só revelou os desviados. A pandemia foi só o barco que chegou no cais e disse assim: sempre tem um barco pronto para te levar para longe. Toda vez que você pensar, não, acho que eu vou desviar, eu acho que eu vou afastar, eu acho que eu vou esfriar, tem um barquinho pronto te esperando. Deus mandou para Nínive, mas eu quero ir para Tarsis, tem um barco pronto. Aí veio a pandemia, veio tudo aquilo que estava acontecendo. E aí a gente, mas o que a Bíblia diz, gente? Está na Bíblia. O problema é que a gente fala de Bíblia, mas não crê na Bíblia. A gente fala de Bíblia, mas não vive a Bíblia. A Bíblia não é para a gente ficar só distribuindo informação. Eu sempre digo isso: quanto mais da Bíblia se aprende, mais responsabilidade de praticar você tem. Não é sobre o quanto eu aprendo para vir pregar, não é sobre isso. O quanto eu estou aprendendo para viver. Deus não vai falar naquele dia: olha, que legal, né? Você pregou tão bonito, né? Aquele dia, mas pena que você não vivia nada daquilo. Nossa, como é lindo aqueles vídeos que você faz motivacionais, mas que pena que nada daquilo era a sua vida. Não é sobre o quanto você informa, é o quanto você vive. E aqui está tendo palavra, tá? Jesus está falando, então gente, peraí, vamos olhar o que a palavra diz. E aqui, enquanto ele está dizendo, até que chega no momento de chegar ao destino deles. Você entendeu o que Jesus faz? Jesus não te impede de você ir para onde você quer. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Nem toda permissão é bênção. Não confunda a permissão com bênção. Deus permitiu Abraão e Sara ter Ismael? Ele impediu? Não. Mas era a vontade? Não. A minha Bíblia diz que Ismael era o filho da carne, mas Isaac era o filho da promessa. O que você quer dizer, pastor? Para de trocar realização da carne por realização da promessa por realização da carne. Carne é aquilo que você faz no teu esforço. Carne é aquilo que você... Deus não precisa forçação de barra. Deus não precisa que a gente force a barra para acontecer. Não, se eu não fizer eu vou perder. Meu irmão, se é de Deus, ninguém toma. Se é de Deus, ninguém mexe. Se é o que Deus prometeu para você, é teu e acabou. Não, meu irmão, Deus é poderoso. A gente só tem que ouvir. E enquanto eles estão caminhando, né? Chegou. Aí Jesus, beleza, gente, vocês estão em casa? Está entendendo? Não impediu eles de voltar para casa. Mas enquanto eles estavam se afastando, a palavra está sendo pregada. O que você quer dizer, pastor? Que você talvez está se afastando, mas não está faltando palavra para te trazer de volta. Talvez você está indo para Emaús, está quase chegando no destino, está quase chegando na casa. Porque tem gente que fez habitação no lugar do desânimo. Tem gente que construiu morada no lugar da decepção. Mas hoje vai ser despejado, em nome de Jesus. Eles vão chegando, Jesus, bom gente, eu vou em frente. E eles dizem, não, você não tem ideia do perigo que é você ficar sem nós. Você não tem ideia do que é você caminhar sem a gente. Eu fico imaginando, né? Jesus é tão lindo que Ele deixa a gente imaginar que é Ele que precisa da gente. Sabe, é triste pensar que tem gente que ainda vem para o culto porque acha que é Jesus que precisa que a gente venha. Olha, Jesus, hoje eu deixei o meu compromisso para vir aqui. Deixa eu dizer, irmão, se você vier para o culto, Ele é Jesus. Se você não vier, Ele continua sendo. Se você vier, Ele é o Rei da Glória. Se você não vier, Ele continua sendo o Rei da Glória. Ele é o Rei eterno. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o Príncipe da Paz. Às vezes Ele deixa a gente pensar que é a gente... É verdade, que bom que vocês vão me deixar passar a noite aí. O que seria de mim sem vocês?
há um convite agora. E Jesus como cavaleiro, porque eu penso que o crente tem que ser cavaleiro, o crente tem que ser educado. Não fica se enfiando, irmão. Nem Jesus se enfia, Jesus bate. Quem se enfia é o diabo. Quem procura uma brecha para se enfiar é o diabo. Jesus bate. Jesus, o Espírito Santo são gentlemen, cavaleiros, educação. O reino está passando. Jesus, fica com a gente, é perigoso, a hora é tarde, fica com a gente, entra aí, tem um convite. Sabe, essa é a palavra que muda a história de uma vida. Fica conosco. Fica conosco. Fica. Não, me ajuda aí, ergue sua mão aí um pouquinho, ergue. Isso, vamos, aleluia, aleluia, tenha fé. Diz aí, Jesus, fica comigo. Fica comigo. Fica comigo, dá um aplauso bem forte a esse Jesus maravilhoso, Jesus poderoso, de graça, aleluia, que sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos. O convite era para que Ele entrasse na casa, o convite era para que Ele permanecesse. Eles não estão conhecendo, mas eles estão ouvindo. Esse é o nosso problema, irmãos. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que cremos. É o que a gente não vê, mas é o que a gente espera. Quem tem talento aí, dá uma glória a Deus. Aqui é um povo talentoso, ó. Quem tem dom aí, ó, glória a Deus, aleluia. Povo habilidoso, talentoso, povo bonito, povo próspero. Só que a minha Bíblia, Hebreus 11:6, não diz que o que agrada a Deus é talento, que o que agrada a Deus é dom, que o que agrada a Deus é posses, que o que agrada a Deus é beleza. Hebreus capítulo 11, verso 6, a minha Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque sem fé não existe obediência. Sem fé você acha que é o homem falando quando é Deus que está mandando. E você não entende que você pode estar desobedecendo a Deus por falta de fé. Então Jesus entra, Jesus está ali, está na casa e vai subir o nível. Eles convidam Jesus para entrar não porque tiveram revelação no caminho, mas por aquilo que ouviram no caminho. Tem alguém aqui ouvindo Deus falar? Tem alguém aqui ouvindo a palavra do Senhor? Aleluia. A tua posição não vem a partir do que você vê, vem a partir daquilo que você ouve. Fica aqui porque o que você está falando é bom, o que você está falando está mudando a nossa história. Então entra e fica com a gente. E aqui agora o que acontece? Agora tem a comunhão. Jesus não te chamou para ter um período de jornada no caminho. Ele te convida para uma comunhão diária. Você não vem aqui no domingo para ser alimentado, para voltar no domingo que vem. Você vai voltar em nome de Jesus, vai voltar na quarta, no culto fé. Mas não é sobre isso. Você vem ser alimentado para buscar uma vida diária com o Senhor. Vida de comunhão, vida de intimidade, vida de relacionamento. Então é na comunhão. Quando ele entra, fica imaginando a cena, meu irmão. Eles estão na mesa. Ah, meu Deus. Você vai nessa manhã lembrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida, para te posicionar no novo dele hoje. É só para você voltar para o eixo, é só para reconfigurar. Aleluia. Eles estão na mesa, Jesus pega o pão. E eu imagino quando Jesus pega aquele pão e dá graças. Ah, meu Deus. Eu já vi alguém fazendo isso assim. Eu conheço isso. Foi ali, na comunhão, no partir do pão. Aleluia. Você não tem ideia, segundo semestre de 2026. E Deus não está chamando a gente para um movimento. Deus está chamando a gente para uma unidade. Aleluia. Não é movimento para gerar unidade. É unidade que gera movimento. Não é sobre ser 500. A gente pode estar em 500 num prédio e não estar perto de ninguém. Mas a gente pode estar em meia dúzia, bem unido. Comunhão nos templos,
nas casas, nos lares, no partir do pão, nas orações, aleluia. E a minha Bíblia diz: e havia milagres e maravilhas, e o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de se salvar. Movimento vem e passa, mas propósito é eterno. É ali na comunhão, no partir do pão, que há revelação. Os olhos deles se abrem. Eu creio em nome de Jesus que nessa manhã olhos estão se abrindo aqui a partir da palavra, a partir das escrituras. E vamos para o fim para nós orarmos. Qual foi o fruto da restauração? Porque eu creio. Agora eles são restaurados, os olhos se abrem. Olha que ponto maravilhoso. A partir do momento que o coração é transformado pela presença de Jesus, a vida não volta mais a ser a mesma. Agora, a visão que antes era comprometida, agora está clara. Eles antes não conseguiam reconhecer, mas agora a partir da intimidade, da comunhão, do partir do pão, dentro de casa. Sabe por que muitas vezes nós nos decepcionamos? Porque a gente vem para a igreja e fala assim: eu vou levar a igreja para minha casa. Não, você não leva a igreja para a sua casa. Você traz a igreja que está na sua casa para esse tempo, para essa comunhão. Não, eu vou levar o irmão do tecladinho lá, para ele ficar lá fazendo. Deus já te deu boca, Deus já te deu voz, Deus já te deu pulmão, Deus já te deu ar, Deus já te deu força. Por isso abre a tua boca naquele lá e celebra, adora, põe o diabo para correr. Você vai dizer: ei, esse lar tem dono, aleluia. Pode ser só um campo de lentilha, mas foi o meu rei que deu. E se ele deu como Samar, eu vou me posicionar, e o inimigo não vai levar o que o Senhor me deu, não vai tomar posse daquilo que o Senhor me deu. E agora que eles estão na mesa, na casa, eles reconhecem. E sabe o que eu acho lindo? Que eles reconhecem, mas a minha Bíblia diz assim: e ele foi retirado da presença deles. Será que houve cura da frustração? Sim ou não? Se não houvesse, nessa hora eles iam dizer: é ele. Mas já sumiu de volta. Não quero mais. Agora eu vou para outro lugar. Me frustrei aqui também. Me decepcionei. Agora eu vou. Não. Se ele abriu os meus olhos, eu estou entendendo. Eu estou lembrando. Meu coração está incendiando. O que eu não vi, agora eu vejo. Ele não está aqui. Eu não estou vendo. Mas eu não me movo pelo que vejo. Eu me movo pelo que eu creio. Aleluia. Ele entrou na nossa casa. Ele restaurou a nossa visão. Na intimidade ele trouxe revelação. Aleluia. Tem uma visão clara. Sabe, a gente começa a enxergar. Irmão, a gente fala tanto, né? A gente, o outro chega com um problema para você é conselheiro. Mas você fala assim: não, meu irmão, fica na paz. Porque a Bíblia diz, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bom de falar para os outros, mas é difícil de ouvir para a gente. Aí você fica ouvindo e falando assim: como assim que isso aqui vai cooperar? Você não tem ideia do que eu estou passando. Você não tem ideia da luta, da prova. Você não tem ideia. Sabe, é nesse momento que os olhos se abrem que você fala: agora eu creio. Meu irmão, Jó precisou passar tudo que passou, mas na final da história a sentença foi mais ou menos assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por contigo caminhar. Aleluia. Tem proximidade em nome de Jesus. Vai aumentar a relação, a intimidade, a comunhão, a revelação, a iluminação, e vai voltar para o caminho certo. Ai, Deus. Vamos lá, para terminar. A visão se abre. E antes ele estava no caminho do desânimo, coração frio. Tem gente que o único milagre que prova é congelar. Crente frozen. Congela. Não, já passou.
Esse era no caminho do desânimo, mas Jesus foi lá, te alcançou, liberou palavra, ó, tá te lembrando do que um dia você já ouviu. Opa, Jesus, eu não conheço, mas eu estou ouvindo. Entra aqui em casa, fica comigo, vai ter partir do pão. No partir do pão os olhos se abrem, mas no partir do pão um olha para o outro e fala assim: ei, enquanto ele dizia aquelas palavras, não ardia, não queimava, não incendiava o nosso coração, aleluia. Não foi quando entrou em casa, nunca. Não. Tem alguém aqui que tem fé para receber? Eu creio em nome de Jesus que o que está acontecendo não começou aqui, começou quando você levantou lá e disse: hoje eu troco de caminho, hoje eu mudo o meu destino, hoje eu mudo a minha história. Corações incendiados, fica de pé, por favor. Só que se a visão abriu, se o coração incendiou, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Entendeu? Alguém que tem visão clara, alguém que o coração queima por Jesus, não fica... Irmão, mês que vem tem batismo. Tem gente aqui protelando, ó, protelando. Atos 16, Paulo e Silas estão na prisão. À meia-noite, Paulo e Silas não estão decepcionados, Paulo e Silas estão comissionados. Paulo e Silas não estão na frustração, Paulo e Silas estão na comissão. Aleluia. À meia-noite, Paulo e Silas, acorrentados, feridos, louvam, cantam, oram e adoram ao Senhor. E a minha Bíblia diz: e de repente veio um terremoto tão forte que a cadeia de todos foi quebrada, que a algema de todos foi quebrada, e todos foram colocados em liberdade. O carcereiro se acorda assustado: ixi, agora vou morrer, sou romano, o exército romano vai me punir. Deixei fugir esse povo. Paulo vai levantar a mão no meio daquela escuridão, no meio daquele breu. Paulo enxergou o desespero daquele homem. Aleluia. Paulo vai dizer: não te faça mal, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E ele vai dizer a célebre frase: então o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia. A minha Bíblia diz que o carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas, leva eles para casa, e àquela hora da noite eles ouvem a palavra. Aonde havia decepção, agora a restauração. Aonde havia frustração, agora a salvação. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que naquela mesma hora da noite, o carcereiro e toda a sua casa foram batizados. Por quê? Porque quando os olhos se abrem e o coração incendeia, a gente não deixa para amanhã o que a gente sabe que precisa fazer agora. Aleluia. A restauração é imediata. Agora a minha Bíblia diz que o que eles fazem? Eles têm pressa. Pressa para quê? Pressa para voltar para o lugar que nunca deveriam ter saído. Eu nunca deveria ter me afastado da promessa, eu nunca deveria ter me afastado de Jesus. Estão voltando, agora tem pressa. Vão se reunir aos discípulos. E agora, recebe isso nessa manhã. Agora aqueles que só tinham notícia ruim para contar, porque tem gente que é só canal de notícia ruim. Tem gente que é mensageiro, é só coisa ruim, irmão. Agora aqueles que só lamentavam tem testemunho para contar. Quando encontram os discípulos, e os discípulos vão dizer: Jesus ressuscitou, ele apareceu para Simão. Eu penso dizer: eu sei, ele já passou lá em casa. Eu já estava na mesa com ele, já tivemos uma ceia, já partiu o pão, já nos restaurou. Você pode celebrar a ele. Aleluia. Partir do pão, os nossos olhos se abrem.